programa está oficialmente aberto. Você está no quadro O Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Sim, o Bar do Zé, como é mais conhecido na região. E o chopp de hoje é da cervejaria Ignoros, de Colombo, no Paraná. O mesmo do chopp Madame Satã. Lembram-se dele, ó? Ó. Cujos proprietários são Alberto Basso e Marcelo Pope. E o chopp de hoje é o Tucandeira. Tucandeira, que é uma síncope de tucandeira, nome que vem do tupi, tucandira, que significa dói muito, e serve de alcunha para uma das maiores formigas do mundo, que alcança até 3 centímetros. Aqui, ó. A tucandeira, ó. É, bicho. E essa formiga é interessante, que existe uma coisa chamada que é o índice Schmid de dor de picada de insetos, que foi criado pelo entomólogo Justin Schmid. E essa formiga carrega a maior nota. As notas vão de 1 a 4 e a nota dela é 4, a maior, que equivale à dor extrema, excruciante e impactante que pode durar por horas. O que também lhe rendeu o apelido de formiga-bala, dado que a sua dor é similar à de um projétil. O que gerou a seguinte questão: quem é o azarado que fez essa analogia? Sim, quem que é o cara que levou uma picada da formiga-bala e levou uma bala para saber que a coisa equivale? Provavelmente ele já deve estar morando no cemitério. Ademais, há uma tribo chamada Sateré Maui, Sateré lagarta e Maui fogo, lagarta de fogo, que se encontra na divisa do Amazonas com o Pará. E essa tribo tem o ritual da tucandeira, o Valmate, que já foi registrado em vários documentários, sim. Se você for procurar na internet, no YouTube, por aí, você vai ver várias filmagens dele sendo efetuado não por índios, mas pelo homem branco idiota, que não é índio e quer dar uma de índio. Bem, porque ele é um rito iniciático em que o menino vira homem, seria o bar mitzvah indígena. Para tal, um par de luvas é confeccionado com palha, cipó e talas de palmeira. Assim, são luvas que elas parecem com aquelas luvas de forno, sabe? Só que ela é feita com palha, toda trançada. Depois que elas são feitas, se faz uma infusão com folhas de cajueiro, na qual as tucandeiras são mergulhadas e, consequentemente, são entorpecidas. Sim, eles colocam as formigas para dormir e, enquanto elas estão sonhando, um índio experiente vai introduzi-las na trama das luvas. Sim, eles as introduz com o ferrão voltado para o centro. E eles colocam a luva para descansar até a hora do ritual. Até lá as formigas já estão acordadas, provavelmente com uma dor de cabeça braba e um tanto quanto agressivas, já que elas estão presas. Todavia, se enterra a mão do moleque na luva e ele fica com ela, com as duas mãos lá, dançando lá, por pelo menos uns 10 minutos. Pelo menos por quê? Porque a gente não tem relógio, então o tempo pode variar. E é interessante isso daqui porque as formigas ficam irritadas, e se você pensar, por que elas estão nervosas? Porque o cara está passando a mão na bunda delas. É assim. E aí eu deduzi que eu fiz também eu também faço as minhas analogias de vez em quando, e tem o que eu chamo de mulher tucandeira. Porque tem mulher, ó, atenção, para que não tenha nenhum mal entendido, depois que você conquista a mulher passa a ser propriedade sua. E tem mulher que você passa a mão na bunda dela e ela fica liquefeita, se é que você me entende. E outras ficam tucandeiras. É uma coisa meio estranha, meio demoníaca, você pensando tudo. Porque eles põem na cabeça da mulher aquela conversa fiada, né?
meu corpo, minhas regras. Só que eu não penso assim. O meu pensamento é outro. Seu corpo, minhas regras. E no caso, essa coisa é uma questão meio demoníaca. Por quê? Porque, por exemplo, na Espanha, não se fala que o homem penetrou na mulher. Fala-se que ele incorporou a mulher. E tem cara que dentro da mulher vira um capeta. E tem cara que dentro da mulher se torna um anjinho. Só faz coisa boa. Ademais, o ritual da tucandeira, ele não é um ritual definitivo. Porque após essa primeira fase iniciática que o menino vira homem, ele tem que ir realizando regularmente ao longo da vida, pelo menos por uma contagem de 20 vezes, a fim de que ele seja considerado um grande guerreiro, sim. Então não é fácil. Ademais, o chopp tucandeira é um Double IPA. Double IPA nos Estados Unidos e Imperial IPA na Europa. Tudo por quê? Dentre as histórias sobre a origem da IPA, está de que no século XVIII, a cerveja Stout era exportada para a corte de Catarina Grande, na Rússia, sim. O que rendeu a Stout a alcunha de Imperial IPA. E a fim de que ela não estragasse durante o trajeto entre Inglaterra e Rússia, era adicionado mais lúpulo e álcool na mistura. E daí deduz-se que essa Rússia Imperial, essa Stout, seria algo como uma proto-IPA. Aí tem várias histórias que são contadas da origem da IPA. Mas uma das histórias que pode ser verdadeira ou não, aí não se sabe, mas entrou para o imaginário da IPA essa, que ela seria essa Stout importada para a corte de Catarina Grande. Mas vamos lá. Isso porque no Reino Unido não se tinha o hábito de beber uma cerveja tão forte. Aliás, tem que explicar que existe uma diferença entre ale e beer, que os ingleses chamam a cerveja de ale e não beer. Por quê? Porque a cerveja antigamente, até o século XVIII, o século XVIII é um século de ruptura, ele divide o tempo. Existe pré-século XVIII e pós-século XVIII. No século XVIII, a cerveja era feita na Inglaterra com malte fermentado e sem lúpulo. E no continente era feito com lúpulo. Do meio do século XVIII em diante, ocorreu um modismo na Inglaterra e as ales passaram a serem feitas com lúpulo, que é mais gostoso mesmo. Mas o nome ale ficou, por isso que a cerveja é Pale Ale, Red Ale, India Pale Ale e por aí vai. Essa é a diferença. Bem, avançando aqui, segundo a orientação da Ignorus, esse chopp tem uma cor de palha e é semi-translúcido. Bem, dá para ver que ele é turvo. Esse negócio de semi-translúcido é só no site da Ignorus. Com aroma e amargor marcante, dado que ele é feito com os lúpulos mosaico e citra, mais utilizados em função do caráter cítrico e frutado nas receitas norte-americanas. E aí no site também fala o seguinte, que se destacam notas de manga, maracujá e pera, com retrogosto de casca de laranja e capim-limão. Vamos dar uma analisada aqui. Ele tem um sabor frutado, mas interessante que, por exemplo, essas notas de maracujá e pera, elas não são tão sensíveis assim. O amargor, eu acho que o amargor dá uma quebrada nessas notas, que é bom, que assim ela não fica muito doce. E o retrogosto, que eles definem como casca de laranja e capim-limão, também não está tão evidente assim. Ou seja, as características que são apontadas no site da Ignorus não procedem.
Não que ela não seja gostosa, é muito gostosa, só que, como eu falei, não é tão sensível essa pegada de manga, maracujá e pera e o retrogosto de casca de laranja, capim e limão. Por fim, o IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 8,5%, alto, por isso que o amargor pega tanto. E aí é um ponto que eu destaco, que é o seguinte, aí ela não é tão amarga assim, se você pensar. Porque é aí que é o que se chama harmonização. A harmonização se dá quando um elemento equilibra o outro. Ou seja, essas notas frutadas são equilibradas pelo amargor e elas equilibram o amargor simultaneamente. Muito interessante. E o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 100 total. Ou seja, é um chopp muito forte. Muito, não tá na linha do Madame Satã, que também era 100. Muito interessante. Ou seja, se tem a formiga bala, esse é o chopp bala. É isso aí, gente. Muito gostoso, ó. Perfumado. Perfume bem gostoso, cara. Muito delicioso. Um sabor forte, realmente forte. Hoje está um dia quente em São Paulo. E ele não é tão refrescante assim. Embora eles busquem com esses lúpulos umas notas de frescor tal, ele não é tão refrescante assim. Então ele é para um clima não tão quente como hoje, um clima mais ameno, ok? E o teor alcoólico é aquele 100, ou seja, eu não estava falando da mulherada aí, ou seja, fica a dica do tio Matheus. Se caso você tenha uma mulher tucandeira, chope nela, porque esta noite ela não será tucandeira, ok? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!